Eu já vou começar esse vídeo hoje com uma pergunta. O que está acontecendo com as igrejas? Por acaso o dom do Espírito Santo virou uma piada em que todo mundo pode ficar brincando? Ah, eu sei falar em línguas. Dá para poder parar com essa brincadeira? Agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso. Quando a gente fala de dom espiritual, dom do Espírito Santo, a gente fala em uma aproximação a Deus. Se não existe essa aproximação, está havendo apenas confusão. No livro de Atos, apóstolo Paulo, ele teve que repreender a igreja de Corinto justamente porque estava fazendo de maneira errada. E olha que a igreja de Corinto, eles sim, eram batizados pelo Espírito Santo. Só que eles estavam usando o batismo de Espírito Santo de uma maneira equivocada, em que não estava havendo edificação. E uma vez que não haja edificação, há confusão. Vou ler um versículo para vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Se você vai falar em línguas em uma igreja, que seja algo no qual você entende o que você está falando para poder ministrar a palavra de forma que alguém entenda. Não algo só para você. E se por acaso falar em línguas, que sim, existe gente que fala em línguas, tem realmente pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo. Mas essas que são batizadas pelo Espírito Santo, quando for falar em línguas, primeiro ora antes de falar. Ora pedindo discernimento. Ora pedindo para que naquele momento que você falar em línguas dentro da igreja, tenha alguém para poder interpretar a tua palavra. Não vai só abrindo a tua boca e soltando o vento afora, não. Tá? Não vai fazendo besteira, não. Porque tem muita gente que sequer fala em línguas, mas subiu no púlpito ou começou uma oração, começa a gritar como se fosse um anjo do céu que está aqui na terra. Vou te explicar uma coisa, e de forma que entenda e entre dentro da sua cabeça. Falar em línguas não significa que você é melhor do que o outro. Você não falar em línguas não significa que o Espírito Santo de Deus não tocou a tua vida. Existem dons que o Espírito Santo dá para cada um. Apóstolo Paulo também no livro de Atos, ele também identificou a gente como se a gente fizesse parte do corpo de Cristo. Sendo do corpo de Cristo, cada um é como se fosse um membro desse corpo. O dom que a tua mão tem é o mesmo que teu pé tem? O teu pé, por acaso, tem ciúme do teu olho, que tem o dom de olhar, e ele tem o dom de caminhar te levando? São coisas diferentes. Se são coisas diferentes, então por que as igrejas hoje em dia já não têm mais o dom da cura? Não tem o dom da profecia? É só subir e falar em língua? Igual tem uma pastora aí que sobe em cima do púlpito. Ah, hoje ninguém mais vai falar em português, vai falar em língua. Fala você na língua, no seu quarto, sentado, edificando a seu espírito para Deus. Eu não estou falando isso aqui porque eu quero ser melhor do que você, não. Ou porque eu estou com ciúme que eu não falo em língua. Cada um tem um dom. Eu sou muito grato a Deus pelo dom que Ele me deu. E cada um tem que ser grato ao dom que você pertence. Se você tem um dom da administração, maravilhoso. Tem o dom da cura, perfeito. Tem o dom do milagre, meu Deus, que bênção. Mas não tenta usar algo que é do Espírito Santo para poder jogar o vento, não. Vamos continuar. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, o apóstolo Paulo disse, está na sua Bíblia, independente de qual seja a tradução, ela fala a mesma coisa. Se você for falar de forma que você não entenda e não tem ninguém para interpretar, cala a boca. Não vem causar confusão dentro da igreja, não. Tem um vídeo aqui que eu pensei em colocar, mas se eu colocasse ele aqui já ia dar problema. Então eu vou colocar um trecho do áudio dele. Escuta só. E depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma rela tipo de condoconga.
Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso? Agora Deus me trouxe até aqui para poder fazer cuti-cuti na cada ajuda. Depois que eu fizer cuti-aguda, aí Deus vai me levar e no final eu vou fazer um conga. Conga, pastor. Pastor, não só pastor, não só membro, mas todo mundo aqui. Como então eu quero que você interprete quando é realmente algo que vem do Espírito Santo? Eu vou colocar aqui agora para vocês 3 trechos da oração do nosso Pai, o Pai Nosso, em 3 línguas distintas: aramaico, hebraico e russo. Escuta que eu volto para te explicar. Отче наш, сущий на небесах. Avinu Sheba Shamai, Yitkadesh Shimcha. Abundi Bashmaya, Nefkadash Shmak. Entendeu? A fonética é totalmente diferente. O que é fonética? Nós falamos em português. Automaticamente, tudo que nós falamos apresenta a fonética portuguesa. Da, de, dó, fá, fé, fi. Conseguiu entender, né? Quando alguém sobe no púlpito, ou um membro, vocês estão vendo que eu não estou dando nome, eu vou só dar uma pausa na minha palavra aqui para poder falar uma coisa. Eu não estou dando nome de ninguém. Os que eu citei, sim, esses aí ainda assim também não falei nome, mas mesmo que falasse, não teria problema. Agora, outros que vêm aqui nos meus vídeos, coloca aqui nos comentários: ah, você não sabe o que eu passo na minha vida. Eu falei seu nome? Eu te conheço? Eu estou falando como alerta para que você pegue no seu coração e não venha a fazer besteira. E se por acaso você não faz besteira, que não venha ouvir quem faz. Tá? Agora vamos voltar. Com relação à fonética, se eu inventasse de falar em línguas, seria com a fonética em português. Entendeu? Fonética, tá. Quando é algo em línguas, quando é algo do Senhor, ele apresenta a fonética nativa do qual está sendo pronunciado, e não com a fonética portuguesa. Assim como vocês acabaram de ver, o aramaico, o hebraico e o russo, o russo é uma língua bem falada agora. O russo são fonéticas diferentes, até para poder citar alguma palavra deles é complicado da gente fazer. Lá em Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo nos discípulos, quando eles falaram em línguas, tinha pessoas que não eram daquele local, tinham gregos, tinham outras pessoas que falavam outras línguas. E eles ouviram os discípulos falando na língua nativa deles, com a língua deles. Deu para entender? Não há diferenciação. Ah, isso foi em Pentecoste. Mas tá, lá em Atos, a gente já vê uma outra distribuição do uso línguas, que é quando Paulo fala para a igreja de Corinto que tem as línguas dos anjos e a língua dos homens. Beleza. Língua dos anjos, eu não sei falar, você também não sabe. Se você recebeu o Espírito Santo no seu corpo, você pode até falar, mas conseguir entender já é mais complicado. E se você consegue falar e entender, é você que precisa subir no púlpito para poder passar a palavra, porque isso é uma bênção de Deus. Isso sim é uma bênção de Deus. Não é ficar só jogando palavras ao vento, não. 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Falar em línguas é um dom, mas para que ela seja algo verdadeiro para você e para a igreja, precisa ter interpretação. A única função do dom de língua dada pelo Espírito Santo é a edificação da igreja. Se não é edificação, a bagunça. 1 Coríntios 12, 28, 29 e 30. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro mestres, depois os que realizam milagres, dons de cura, dons de administração e os que falam em línguas. Por acaso, e isso está aqui ainda, vou continuar lendo. Todos são apóstolos, profetas ou mestres? Todos realizam todos os dons? Busquem dedicação
os melhores dons. Deus vai levantar cada um de nós, se a gente se entregar a Ele, mas cada um para a sua determinada função, cada um com seu determinado dom. Não é necessário que cada um tenha o mesmo dom, porque senão não há edificação. Imagina uma cidade em que todo mundo da cidade é médico. Todo mundo. Quem que vai ser enfermeiro? Não tem. Quem que vai administrar o hospital? Não tem. Quem vai ser o prefeito? Não tem. Quem vai limpar as ruas? Não tem. Cada um tem a sua função. E ninguém é melhor do que ninguém, porque cada um dentro da sua determinada área é perfeito no que faz. Quando se trata de subir ao púlpito, de falar em língua ou qualquer outro dom, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Quem tem que crescer é Deus, e não você, e não eu. Igual a gente anda vendo pessoas que se dizem profetas. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando? Of the King, já entendeu, né? Sim. Tu seguis profeta, o novo profeta da nossa era, e está cobrando 20 mil para poder pregar. O profeta, deixa eu te falar um negócio aqui. Jeremias, ele apanhava, era jogado dentro de um poço. Ele apanhou mais do que qualquer um outro que você conhece nessa tua vida. Nunca pediu um centavo de ninguém. Pregava pela obra, pregava pela palavra, porque a palavra de Deus queimava no coração dele. Não é à toa que teve um certo momento que ele foi preso e falou: Deus, eu não falo mais em teu nome. Demorou segundos. Ah, mas eu vou ter que falar porque eu não aguento mais, porque a palavra do Senhor queima dentro de mim. Isso é humildade. Ele não se engrandeceu em nenhum momento. Ninguém precisa se engrandecer, porque grande é o Senhor e é Ele que vai dar salvação. Não é eu falar bonito ou outra pessoa vir falar bonita. É Ele que vai determinar. É o nosso Pai que vai determinar quem é bom e quem não é. Quem é santo e quem não é. E diga-se de passagem, santo aqui só teve um, Jesus Cristo. A gente agora vai ser salvo é pela graça e não por mérito próprio. Beleza? Com relação a esse assunto de falar em línguas, eu encerro por aqui. Fiquem todos com Deus. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque o objetivo aqui não é apedrejar você e não é falar mal de você. O objetivo é que você entenda a palavra e que ela venha tocar, sim, de maneira um pouco mais afrontosa aqueles que afrontam a palavra de Deus. Porque a gente poderia muito bem só ficar dentro de casa sentado, mas quando se trata de nosso Pai, a gente tem que intervir, não é para poder ficar quieto. Deus faz tanto por nós, por que a gente não pode tentar fazer alguma coisa também? Né? Vamos se reunir e poder edificar mais a casa de nosso Senhor. E quando isso acontecer, a gente vai subir e o mal vai perder. Esse é o nosso sonho e objetivo. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e amém.